Bem, queridos, a paz do Senhor a todos. É um prazer ter você mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube. Nesta oportunidade, iremos falar um pouco, comentar a lição de número 13, que tem por tema a evangelização integral nesta última hora. O tema está baseado em Marcos capítulo 16, verso 20, e a verdade prática diz o seguinte: falemos de Cristo a todos, em todo tempo e lugar, por todos os meios. Está conosco aqui presente o superintendente da Escola Dominical, o pastor Estives Ribeiro, e também conosco está o evangelista Adjair Melo, que coopera como adjunto também junto à superintendência da Escola Dominical de nossa igreja. Bem, amados irmãos e pastores, é um prazer ter vocês aqui conosco, em nossa EBD na web. Vamos logo entrar no tema, né? O tema fala sobre a questão da evangelização integral nesta última hora. O objetivo geral fala de ressaltar a importância da evangelização integral nesta última hora. Mas o primeiro tópico, antes do primeiro tópico, os objetivos específicos que a lição nos coloca é mostrar que a evangelização é integral, conscientizar da importância do discipulado integral e compreender as características da igreja da evangelização integral. Eu vou logo assim formular uma pergunta que está na lição no tópico 1 a ambos os pastores. O que é essa evangelização integral? Bom, a gente mais uma vez agradece a presença, né, dos nossos irmãos aqui no programa. Dessa feita, o nosso evangelista Jailson Trajano cooperando conosco em meio às suas ocupações. Ele sempre que pode estar aqui, né, com a gente participando. Ao nobre companheiro evangelista Adjair também, e a vocês que acompanham, né, com bastante frequência o nosso programa EBD na web. A nossa lição de hoje, evangelista Jailson Trajano, diz respeito à evangelização integral nesta última hora. Acredito que nós não podemos perder tempo, né, de forma alguma, em hipótese alguma, sabendo que os acontecimentos que marcam, né, a vinda do Senhor estão bastante acentuados, né, cada vez que nos deparamos com as profecias bíblicas, né, que sinalizam de que estamos nos últimos momentos da igreja, assim cremos. Observamos a urgência, né, da pregação do Evangelho, da transmissão da palavra de Deus através da evangelização, que a própria lição aqui é categórica em dizer que é a proclamação simultânea do Evangelho em todos os âmbitos, local, nacional e transcultural, né? A gente estudou sistematicamente a evangelização nas esferas classificadas pelo autor da lição, como na família, como as crianças, como aos grupos religiosos. Então foi facetado assim as áreas que devem ser evangelizadas. E para fechar, não é, o trimestre, esse tema mostra, não é, que independente de quaisquer que sejam as áreas que devem ser evangelizadas, ela deve sim ser feito um trabalho integral, né, sem perca de tempo. Eu vejo esse tema como uma chamada à urgência, né, à pregação do Evangelho, à evangelização de maneira urgente, né? Não podemos perder tempo e não nos limitarmos apenas a uma região geográfica. É por isso que a lição aqui, ela classifica como a evangelização integral como uma proclamação simultânea do Evangelho em todos os âmbitos, local, nacional, transcultural.
em todos os parâmetros, a palavra de Deus ela deve ser pregada, né, de maneira que o seu alcance ele possa ser satisfatório para todos aqueles que estão enganjados nessa reino. Missão, né, no reino. Nobre evangelista Adjair, como você entende a questão da evangelização integral? E dentro desse sentido que o pastor Steve falou, o senhor tem assim, algo a acrescentar? Temos sim, companheiro, também ressaltando aqui, desejando a todos a paz do Senhor Jesus, aos companheiros aqui presentes. Muita alegria estarmos aqui mais uma vez. Vendo aqui a questão da conclusão da lição que tivemos neste trimestre, com esse tema que traz uma abordagem sobre o evangelismo, nós vamos ver também a questão de como Jesus designou o seu objetivo para o evangelismo. Note bem que lá no livro de Lucas, aqui até na própria lição, aqui nos fala no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 49, ele nos dá uma missão. E a missão que foi dada à igreja é que ficasse em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder. E este evangelho ia ganhar o quê? Uma proporção muito grande. Não era simplesmente umas palavras que eram escutadas por pessoas comuns, mas sim um evangelho que teria assim, uma eficácia. Né? Como o próprio apóstolo Paulo já disse, que o evangelho de Deus era poder. E esse poder que era o poder notório que o próprio Jesus estava assim, simplificando para a igreja. É assim como a gente entende a lição, de uma forma simultânea, como o pastor aqui acabou de frisar, a questão do alcance do evangelho, alcançando vidas, a pessoas que estão querendo assim também uma transformação na vida, até porque o evangelho em si ele vai reintegrar aquela pessoa à sociedade. O evangelho ele transforma, ele liberta, ele tem esse poder de chegar naquela vida, no pecador que ali está precisando de uma palavra, o evangelho vai lá, transforma. Ele causa no ser humano um impacto muito grande. E dentro dessa ordenança do Senhor, tanto que o texto bíblico também nos diz que devemos ser testemunhas, então dentro desse texto bíblico nós vamos entender uma coisa: o alcance, quando ele chegou a mim, chegou a outras pessoas. E ele é ininterrupto, ele não para, ele vai, é progressivo. Glória a Deus por isso, né? O segundo subtópico do tópico 1 fala sobre avivamento e evangelização. Acredito, pastor, na minha opinião, né? Vocês vão poder explicar isso melhor, e são algo indissolúvel, não se pode separar a evangelização do avivamento. O senhor também enxerga assim, pastor? Como o senhor pode comentar esse segundo tópico aqui? É interessante esse posicionamento da lição no que tange a manifestação do Espírito Santo, né, através da vida dos apóstolos, quando a igreja primitiva iniciou, né, estava ali seus primeiros passos, dando seus primeiros passos, e foi fator preponderante a manifestação, né, dos dons espirituais, a capacitação, né, vinda de maneira que, diante do esforço de cada apóstolo, o Espírito Santo ia agindo, preparando, né? Agindo. O próprio Jesus, em João capítulo 14, verso 26, ele é categórico, evangelista Trajano, em dizer, né, que aquele, né, o Consolador, ele havia de lembrar, né, de tudo aquilo que seria necessário falar nos momentos de perseguição. É óbvio que há uma necessidade de fazermos a nossa parte. O Espírito Santo, ele age, né, faz a parte dele, e o servo de Deus faz a dele também, que é estudar, que é se preparar para essa eventualidade. Então, o apóstolo Paulo também, como o nosso evangelista Adjair citou, em uma de suas cartas, escrevendo, ele disse que não venham até vós em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Como esse poder é manifestado, pastor? Eu vejo na vida dos homens de Deus que, com base, né, na vida piedosa e de comunhão que eles tinham, né, através
da busca, né? Como aqui no texto bíblico da lição, Jesus disse para eles, né, ficar em Jerusalém. E ele ficar, mas obedeceram, não é né? Ficar sem fazer nada, né? Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então nós vemos o batismo com o Espírito Santo como um revestimento de poder, né? Eu costumo dizer, às vezes, em estudos bíblicos, em trabalhos, às vezes, para novo convertido, a gente tem uma lição que fala sobre o batismo com o Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo não é para amanhã. O batismo com o Espírito Santo é para agora, né? O batismo não é para amanhã. Acreditamos que tudo tem o seu tempo, né? O Senhor Jesus é quem sabe o tempo certo e a hora certa de batizar o servo dele com o Espírito Santo. Mas que fique claro que o batismo com o Espírito Santo não é para amanhã, é algo para agora, né? É um revestimento de poder que, como aqui na lição o Claudionor se expressa, que eles são gêmeos, né? Separáveis. O evangelismo e o Pentecoste, até porque nasceu assim, né? Nós vemos ali no dia de Pentecoste, onde a promessa, né, da vinda do Espírito Santo, profetizada pelo profeta Joel, conhecido como profeta do Pentecoste, o profeta do avivamento, né? Havia profetizado que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. E o próprio Pedro, ele cita, né, essa passagem no seu primeiro discurso, após ele ser revestido de poder ali, e tinham eles como embriagado, e dentro deste movimento, né, houve aquelas conversões ali, né, almas, foi 3.000, né? 3.000. Quase 3.000 almas se renderam ali naquele dia. Então nós vemos ali a atuação do poder de Deus na vida dos apóstolos e também a salvação de almas. Eu acredito que a visão do autor, né, do comentarista, é de acordo com esses resultados, né, que consolidaram o trabalho da igreja primitiva. Uma vez eu conversando com um pastor, acredito que o pastor Altair Germano, que é missionário e está hoje na Itália, e a gente trabalhamos junto na superintendência, e eu acompanhava o trabalho de um pastor nosso aqui, que recentemente assumia uma área. E ele fez aquela semana de festa, né? Parece que foi logo quando ele assumiu, estava na programação da igreja local, uma semana de festa. E todos os dias estava tendo batismo e salvação de almas, né? Batismo e salvação de almas. Como simultaneamente estava acontecendo outros trabalhos da mesma natureza e não tínhamos esse mesmo resultado, né? Mas sabemos que para tudo Deus tem um propósito. E eu conversando com o pastor Altair, ele dizia para mim que acreditava ser Deus consolidando um trabalho que estava sendo feito naquela determinada área. Então eu acredito que toda manifestação do Espírito Santo através de milagre, de poder, né, ele tem um propósito, Trajano. Ele tem um propósito. Às vezes há uma comparação da igreja de hoje com a igreja primitiva, né? Por que não tem sinais, milagres como tinha naquela época, né? Mas eu creio que o Deus é o mesmo, né? A igreja em si também é a mesma, né? Possa ser que em algumas áreas a igreja tenha sofrido pelas pressões e influência, né, das ações do sistema, cujo o próprio Satanás é o príncipe deste mundo, rege esse sistema. Talvez a igreja tenha sido, eu posso dizer assim, vilipendiada por esse sistema, mas ela não perdeu a essência, né? Ela não perdeu a essência da oração, da comunhão, onde vemos ali em Atos aqueles 4 pilares, né, da igreja, que fala da comunhão, do partir do pão, da doutrina dos apóstolos, da oração, né, que foram fundamentais. Aqui na lição
a gente vê que no primeiro ponto, no início aqui, está escrito que não carecemos de nenhum método inovador, nem de fórmulas extravagantes para cumprir plenamente o cronograma divino do anúncio universal do Evangelho. Então não precisa, o modelo está aqui na Bíblia. A gente vê que a igreja primitiva, ela permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aquilo ali é o modelo que nós temos para hoje. Já está exposto. Né? Já está exposto. Então, hoje a gente vê muita inovação, esse tema avivamento e evangelização é interessante porque há uma mesclagem dessa realidade, mostrando às vezes o avivamento de uma forma deturpada, né? Mostrando movimentos que não têm a essência devida de um avivamento bíblico. Né? A falta do culto racional, né, pastor? A falta do culto racional. Nós vemos ali um dos grandes avivamentos no Antigo Testamento, em Neemias capítulo 8, quando a palavra de Deus foi exposta da alva do dia até o meio-dia. Né? Eu fico pensando no evangelista Trajano, como era lido, não é? Não tinha, com certeza não tinha o conforto que as igrejas têm hoje. E diz a Bíblia, de Jair, que após terminar a exposição, houve um quebrantamento, um pranto tremendo ali na vida do povo de Israel, que veio por meio da palavra. Né? Eu acredito que esse avivamento, ele é verdadeiro e é consistente quando a evangelização, que é a proclamação do reino, né, da palavra, é o cumprimento da grande demanda dada pelo Senhor Jesus, ele é realizado na íntegra, com seriedade, com objetivo de almas se renderem, né, aos pés do Senhor. Então, é interessante nós também, observarmos essa só realidade. Uma colocaçãozinha acerca disso aí, quando fala da questão de revestimento de poder. A gente vai entender também que o Evangelho em si é uma guerra que está sendo travada, e uma guerra espiritual. O revestimento de poder, ele vai nos garantir isso, essa ousadia dada por Deus, para poder enfrentar as questões espirituais. Agora, tem gente que está confundindo a questão do pentecostalismo com esse certo tipo de movimento, achando que línguas estranhas vai expulsar um demônio na casa de alguém, achando que movimentos extravagantes dentro do recinto de alguém, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. Ou no próprio culto, né? Ou no próprio culto. Aquilo ali vai libertar pessoas. Não, quem liberta é a palavra. Ela que transforma. Glória a Deus. Então, a gente tem que esquecer essas questões que a gente tenta trazer, essas liturgias, né? Que a gente tenta trazer para demais trabalhos, dizendo que é espiritual, onde na verdade não condiz com um verdadeiro evangelho. De nada edifica, né? E que nada edifica. E só para terminar, lembrando bem que a palavra de Deus, ela faz referência que nós devemos lutar. A nossa luta não é contra a carne, é contra as hostes espirituais. E só se vence o quê? Oração, jejum, a batalha é totalmente diferente. Tá o exemplo da igreja primitiva, que era impulsionada, em meio à perseguição, era impulsionada a cada dia a ganhar almas, né? Eles tinham um prazer. Tinham prazer, né? Tinham o prazer de proclamar esse evangelho. Porque dentro dele, a chama do Espírito Santo, pastor, eu creio assim, já atingiu a vários. Não tinha como ele parar. Era uma obra que era progressiva. Então, em dados momentos dos discípulos, dos apóstolos na igreja primitiva, a gente vê em Atos capítulo 4, capítulo 5, que após eles serem injuriados, perseguidos, né, maltratados, açoitados, violentados, a Bíblia é clara em dizer que eles se reuniam e oravam para que Deus lhe desse mais ousadia. Né? O caso de Pedro, quando estava preso, o texto é claro em dizer que Deus movia a casa lá, né? Um mover de Deus acontecia naquele lugar. Então eu vejo essa necessidade, né? Do Pentecoste,
do avivamento, da atualidade dos dons espirituais estarem, como eu posso dizer, serem temas gêmeos, né, no trabalhar, até porque o nascimento... São inseparáveis, né, pastor? São inseparáveis, até porque a gente vê ali a primeira leva de almas, né, a primeira salvação de almas ali, houve esse trabalhar junto do Espírito Santo, movendo, enchendo, né? E a palavra sendo exposta também, de maneira que as vidas se entregaram. Deixa eu pegar a deixa do senhor, pastor. Você falou dos 4 pilares da igreja primitiva, citou muito bem a questão da doutrina, partir do pão, da comunhão e da oração. E no tópico 2, o comentarista fala do discipulado integral, do evangelista Adjaí. E ele fala, devemos compreender as seguintes ações: doutrinação, integração, treinamento e identificação. Você poderia explicar isso para a gente aí de uma maneira mais profunda? Foi um assunto que me chamou bem a atenção nessa lição, que estamos precisando muito nesses dias atuais, é a questão da preparação do novo convertido. A pregação do Evangelho, eu entendo o seguinte, pela palavra, pelo contexto bíblico. Quando o Evangelho entra na vida do ser humano, ele vai ter aquele conhecimento dentro de si do que seria Deus, né, por conta das coisas, da parte emotiva que ele vai sentir, aquela empolgação, vou para a igreja, mas tem que haver também nesse novo convertido aquela preparação. E aqui a lição, ela separa bem os tópicos. A primeira parte, quando faz referência à doutrinação, que é o ensino das verdades centrais. Isso aqui, pastores, eu vejo que isso deve ser primordial em todas as igrejas. Se você pegar um novo convertido, uma pessoa que acabou de aceitar Jesus e transmitir para ele um evangelho totalmente distorcido do que a palavra em si não vai avisar, pastor, isso daí ele vai ter prejuízos lá na frente na sua vida espiritual. Ele não vai ter uma base. Não vai ter uma base. É por isso a importância do discipulado, né? Vai ser aquele tipo de pessoa que é inconstante dentro da igreja. Existem pessoas que hoje aceitam Jesus, aí amanhã sai, aí aceita de novo, aí sai, porque não tem uma firmeza em si na fé. As raízes são superficiais. São né? superficiais. Ela não vai ter uma raiz profunda naquele ensinamento que ela teve. Então, é de suma importância essa interação entre a parte de evangelização e discipulado da igreja. Eu vejo, só complementando, que a necessidade do discipulado é tão real na vida do novo convertido, evangelista Trajano e evangelista Adjaí, que às vezes, quando não há um cuidado, uma atenção para esse aspecto, o novo convertido termina se envolvendo, né, com atividades na igreja que às vezes substituem, né, os primeiros passos. O apóstolo Paulo, ele fala muito do leite, né, materno, né, da comida sólida. Então, uma criança, ela precisa se alimentar de um alimento adequado à sua idade, né? Então, um bebê, ele toma o leite materno, que é primordial para a sua vida. Até esse leite vai lhe imunizar de muitas coisas. Então, o novo convertido no discipulado, ele está se alimentando desse leite. Esse primeiro ponto aqui, a doutrinação, né, vai mostrar né, as verdades centrais da fé. Né, e é necessário que ele passe por isso. Mas pode acontecer de muitos novos convertidos se envolverem com cargos na igreja, né, com posições eclesiásticas, e nós já vimos dificuldades. Às vezes nem sabe o peso que tem, né? A gente já viu dificuldades, né, nessa área, quando, por exemplo, um irmão precisa ser removido de determinada posição. E quando o novo convertido ele é removido e não tem ainda a doutrinação devida, ele se entristece, termina saindo da igreja, indo para outros lugares. Então, a doutrinação vai dar uma maturidade espiritual ao novo convertido. Vai dar uma maturidade. Eu lembro, pastor, assim, um exemplo nosso, né? E na época, e foi com o senhor, pastor, se você não lembra disso, eu era novo convertido na congregação ali em Paratibe 1, cheguei novo convertido e na época o pastor Steve era auxiliar
e era o vice-dirigente do discipulado. Né? E é tanto que eu estava tão com aquele fervor de novo convertido que eu fiz 2 vezes o discipulado, pedi para fazer de novo. E eu sempre com sede e desejo, junto na época auxiliar Steve, que é hoje pastor, e na época o nobre Jairo, o irmão Jairo. Que era o dirigente. Jairo, dirigente. E eu desejo, rapaz, como é que eu posso fazer teologia? Tinha o desejo de me aprofundar. E fui orientado, tanto por Jairo, pelo pastor Steve, na época auxiliar, a esperar um tempo, né? Terminar o discipulado, esperar mais um pouco, 2, 3 anos, para depois buscar uma faculdade, um seminário teológico. E seguir o conselho do pastor Steve, anos depois, né, graças a Deus. E eu sei que isso aí faz parte do novo convertido, desse desejo de se aprofundar. Né? E esse cuidado do alimento, né? Ele já via, já observava. Eu não tinha, assim, condições na época de ter um alimento mais sólido. Isso poderia prejudicar, né, a minha vida como cristão, como novo convertido. Graças a Deus, Deus usou o pastor Steve, né, e usou na época o irmão Jairo para me orientar. Né? Eu obedeci. Né? E graças a Deus, né, deu tudo ok, né? Mas isso é frequente, isso é muito frequente. Isso, porque os passos devem ser dados devagar. Tem pessoas que chegam hoje na igreja porque aceitou a Jesus hoje, vê um talento próprio da pessoa, um talento profissional que ele tem para executar determinada função, confunde aquilo com dom de Deus para executar alguma coisa dentro da igreja. Mas às vezes a pessoa, ele tem o seu dom pessoal para determinada função, exercer alguma coisa. Mas muitas das vezes, se ele for usar aquilo ali, como eu já vi pessoas que têm, como profissional, uma habilidade, né? Tem uma habilidade tremenda na função que ele tem. Mas já como um obreiro, uma pessoa que vai executar alguma função dentro da igreja, quer agir da mesma forma, uma coisa que não pode. Então, o novo convertido, eu entendo o seguinte, ele deve ser tratado dentro da igreja como um novo convertido. Agora, tem que também ter uma maturidade, mostrar para ele que o caminho que ele vai trilhar é um caminho que vai ser de passo a passo, sem correria, mostrar a ele os caminhos corretos. E uma coisa que a gente precisa hoje em dia nas nossas igrejas aplicar todos os dias. Às vezes ele se envolve com a área de pregação, né? Às vezes o novo convertido ele tem até uma boa oratória, é uma pessoa fala bem, né? Articulado, bem, né? Desenrolado e tal, mas devido a essa facilidade que ele tem, ele já é ingressado, né, num rótulo assim de pregador, né? Aí começa a pregar, aí vem um convite e tal, e começa. Aí deixa de atuar na igreja como uma pessoa integrante, que é aqui o segundo ponto, né? Isso. Deixa de ser um integrante, né, social no meio da congregação, passando a estar agindo de forma inconstante, né, na igreja. E a inconstância do novo convertido no trabalho, ela pode ser prejudicial para ele, porque ele vai perder, né, o contato com os irmãos, o apoio, né, o trabalho ali em si, em família que existe em uma igreja, por conta justamente. Dessa deslocação dele, que foi, quem sabe, conferida numa boa intenção de alguém, de um obreiro, de querer lhe ajudar, de querer lhe proporcionar algo que realmente Deus pode ter falado, prometido e dito, né, que vai lhe levantar como um pregador da palavra, e o irmão se precipitar e deixar a sua congregação agindo de maneira incoerente e observando, caindo naquela inconstância dos irmãos hebreus ali, que o escritor aos Hebreus deixa claro em 10:25, não devemos deixar a congregação como é costume de alguns, né? Então, interessante. Só um minuto, Jair, só para pegar essa colocação do pastor, o próprio comentarista disse que não se trata de um mero exercício sociológico, mas de um compartilhamento do amor cristão. Essa questão de integrar o novo convertido pelo discipulado no seio da igreja, né? com esse objetivo de não é só um mero exercício sociológico, de socializar ele, mas assim, que ele possa compartilhar desse amor. Ele tem, né, que sentir participativo dessa comunhão da congregação. Eu me lembro que o novo convertido, por isso que eu disse, essa lição, ela
está fechando o trimestre. Nos traz a memória, a experiência. Mas nos né? traz a memória, a experiência do Evangelho. E hoje a gente dá uma olhada um pouco para trás, no nosso início de fé, e vê e reflete um pouco hoje o que nós somos. É verdade. Está entendendo? Eu me lembro como novo convertido, eu era extremamente empolgado na questão, era caixa nas costas, ponto de pregação, não faltava um culto. Relâmpago, né? Culto relâmpago estava em todos. Eu fazia questão de estar na igreja, na escola dominical de manhã, no culto introdutório que tinha da Umadalp no domingo, ainda tem um culto à noite, limpar a igreja. Essa interação é boa, mas o que muitos esquecem é que existe um peso por trás de toda a responsabilidade. Que a gente é galgado, as oportunidades são galgadas na vida de forma gradativa, paulatina. Justamente, paulativamente. Então ninguém vai conquistar. Às vezes o camarada hoje é novo convertido, já faz um curso ali de teologia, porque passou 3 anos na faculdade teológica, 4, já se acha o pregador, e muitos são copiadores de mensagem. Vai para a televisão, pastor, como eu vi muitos jovens aí, infelizmente, copiam a mensagem de um pregador. Aí chega no púlpito da igreja, fala igualzinho, como eu já escutei o camarada falando igualzinho, transmitiu a mesma palavra que eu já assisti num DVD. Então, isso é ruim para um novo convertido, essa questão. Eu acho que a nossa igreja, quando eu digo nossa igreja, estou falando num contexto geral. Nós, que fazemos parte de uma igreja, devemos conscientizar os novos convertidos a dar os seus passos devagar, mostrando também o lado dele da dificuldade. O Evangelho também tem o seu lado que vai um dia requerer um pouco mais dele. Então ele tem que estar consciente de tudo isso que ele vai passar na vida. Pastor, me recordei de uma doutrina que o pastor Roberto ministrou aqui na sede há algum tempo atrás, que ele falava sobre dos perigos do ativismo religioso. E muitas vezes o novo convertido, empolgado em participar desses trabalhos, né? Como citamos aqui, relâmpago, ponto de pregação, ou louvor, qualquer que for a esfera, entra num tipo de uma atividade repetitiva, mecânica. Né? Mecânica. Como o senhor enxerga isso, pastor? E qual o cuidado que o discipulador tem que ter para o discipulado, para esse novo convertido? Eu estava conversando com um pastor esta semana do perigo, né, do ativismo, quando muitas vezes as tarefas, as atividades do dia a dia termina deixando a gente desacostumado a termos o nosso próprio devocional, né, que todos nós devemos ter. Verdade. A leitura bíblica para a aplicação da nossa própria vida, da nossa própria família, a nossa oração particular com Deus. Eu sei que a oração coletiva, o ensinamento coletivo, que é o ensino da EBD, é primordial na vida do cristão, mas o nosso devocional também deve ser uma prioridade, né? E quando não só o novo convertido, mas o cristão, ele abandona essa prática preocupado com o trabalho da igreja, com o trabalho da campanha, com o trabalho disso, ele pode se prejudicar, né? Porque ele vai deixando de também nutrir a sua vida espiritual, porque, evangelista Trajano, da forma que ordenamos nossa vida física, com 3 alimentações diárias, com higiene que temos que fazer diariamente, também devemos disciplinar nossa vida espiritual, através da leitura, através da consagração, através da oração, através da busca pelo reino. Ter cuidado de ti mesmo, né, pastor? De ti mesmo, né, para a sua própria vida. Então, eu vejo que é um perigo, às vezes, a gente ministrando estudo quando tem oportunidade, eu pergunto à igreja se esse ativismo todo tem deixado um tempinho para se orar e buscar Deus, que é o principal dono, né, criador e da obra. Às vezes está envolvido muito com a rotina. Às vezes você gasta tempo com a obra, mas não gasta com o dono da obra. A rotina da obra em si. A rotina, né? Porque eu oro, eu prego, eu canto, eu saio a campo, eu vou pro culto. Será que você para 5 minutinhos, pelo menos, para conversar com Deus, para orar, para... Né? Lembra o exemplo de Marta e de Maria, né? Sim, bom. Você está muito bem. Pastor, o último ponto que ele fala aqui é sobre a identificação.
esta fase será tão somente eficaz se as demais outras fases, como doutrinação, integração e treinamento, se tornem satisfatórias, né? Eu só vou me identificar como discipulado, que você falasse um pouco disso, como um cristão discipulado, se esses 3 pilares tiverem profundidade, que é a doutrinação, integração e treinamento. Como é que um novo convertido ele se identifica com o seu meio, com a igreja que faz parte? Eu entendo o seguinte, a gente vai ver na própria expressão aqui do comentarista, falando sobre a eficácia das ações anteriores. Porque é um conjunto, né? Se eu tenho uma interação, tenho um treinamento bom, eu sou doutrinado. E sou doutrinado, claro que eu vou ser identificado como um verdadeiro cristão. A identificação ela é notória. Todo mundo que vai passar vai dizer, fulano mudou. Olha a mudança da vida de irmão Cicrano, irmão fulano. Então por quê? Porque houve essa interação dele, houve essa parte da doutrinação dele e também houve a parte do treinamento. Ele foi treinado, não somente, eu digo quando eu me refiro a treinamento, não somente a questão nossa como obrigação, como discipuladores, mas também treinado por Deus. Entender as coisas de Deus, porque isso também é um treinamento. Glória a Deus. Isso influencia na nossa vida. Como você enxerga isso, pastor Steve, essa questão da identificação do discipulado? O testemunho de vida, né, na pessoa do cristão ingresso na igreja ingressado na igreja recentemente, ele é resultado de um trabalho, de uma dedicação, de um cuidado, né, que é feito à sua pessoa por intermédio daqueles que promoveram, né, esse trabalho. Às vezes a evangelização não é somente chegar lá, anunciar, proclamar o evangelho, expor no relatório, ganhamos 10 almas, 20 almas. Né? Ela não está limitada a isso. Né? Há esse trabalho do discipulado. Eu acredito que talvez esse resultado, é bom você anunciar hoje, Jesus salvou 10 almas, 20 almas. Quem é o pastor que não fica feliz em fazer uma divulgação de que na sua igreja hoje o Senhor salvou almas? É maravilhoso. Mas, portanto, que a nossa mentalidade não esteja limitada apenas àquele resultado e descansarmos. Já preguei, né, pastor? Já preguei, já ganhei as almas. Acabou, fiz minha parte. Fiz minha parte. Não, a partir dali é que vai começar a batalha. A missão integral inclui essa questão do discipulado. Aí ir atrás, perguntar por que o irmão não está vindo, qual a dificuldade dele, e responder as perguntas. Eu lembro-me que no discipulado, eu aceitei Jesus e fiz o discipulado, fui para uma vez na escola, e o menino que trabalhava na parte de limpeza lá, ele mostrava-se uma pessoa cética e até escarnecia, né, da igreja. E ele chegou para mim, você é crente agora? Eu disse, sou. E ele disse, me prove que Deus existe. E eu fiquei sem saber responder. Aí no discipulado, o professor, na época, ele deixava um espaço no final da aula para perguntas. E eu fiz a ele, professor, me perguntaram como é que eu provo que Deus existe. E ele disse uma perguntinha simples, né, mas que para mim foi a mais... a que preencheu as minhas dúvidas. Ele disse, o ar que você respira é uma prova da existência de Deus. Aí eu disse para ele, mas se eu quiser mostrar para ele, provar para ele que Deus existe, como eu farei? E o professor do discipulado disse assim para mim, você acredita no vento? Eu disse, acredito. Mas você vê o vento? Eu disse, não. Você sente o cheiro do vento? Eu disse, também não. Você pega o vento? Eu disse, também não. Mas você sente o vento? Eu disse, sinto. Pronto, Jesus é da mesma forma. A gente sente ele. Aí eu disse, e se ele
perguntar para mim como eu faço para sentir Jesus. Aí você manda ele aceitar Jesus. E quando ele aceitar, ele vai sentir. Aprovar a mesma coisa. Já está evangelizando, né? Esse episódio ficou gravado na minha vida, que foi o discipulado, né? Que me muniu a atravessar esse desafio que enfrentei nos meus primeiros passos. Pastores, vamos para o tópico 3, né? A lição ela é maravilhosa. Estamos encerrando o trimestre com chave de ouro, né? E fala, o tópico 3 fala da igreja da evangelização integral. Eu queria ouvir do evangelista de Jair, em seguida do pastor Estives, como ela é caracterizada, como essa igreja da evangelização integral, ela se propõe, se mostra, né? De que forma? O próprio comentarista aqui, ele se explica, dizendo o seguinte: não é de si para si, ou seja, é receber o evangelho e transmitir para outro. Essa é a promoção da igreja, é a forma de propagação. Então, como a gente acabou de citar anteriormente, a igreja primitiva tem essa característica, e teve o conhecimento de quem foi Jesus, na sua essência, né, na sua verdade, e fez a transmissão para todos aqueles que tivessem nas cidades vizinhas, conforme a ordenança de Jesus. Então a gente vai ver que a promover essa proclamação é de suma importância para todos nós, e entender que o Senhor, Ele vai continuar a cada dia mais levantando pessoas para fazer a proclamação também desse Evangelho. É conforme assim a gente entende aqui a posição do comentarista. Pastor, dessas características, o nobre de Jair citou a questão da promoção. Como o senhor vê a questão da comissão da igreja da evangelização integral? Ainda nessa promoção, que esse ponto ele sirva de alerta, né, para aqueles irmãos crentes que às vezes estão ligados apenas ao trabalho interno da igreja, né? Às vezes até numa programação de festividade, evangelista Trajano, a programação é tão extensa que não sobra nem tempo para a exposição da palavra, né? E às vezes eu acredito que muitos líderes não estão pensando de uma forma que venham promover, né, a evangelização integral, pensando apenas em si. Não, porque minha programação coloca... Eu já dirigi culto de festividade que eu tive ali 18 oportunidades que era necessário conceder. E se você não concede, você é retalhado, há uma retaliação em cima de você. Aonde a palavra de Deus ela fica sufocada, né? Que a evangelização ela pode ser feita através também de um culto da proclamação da palavra. Então, é interessante essa posição da igreja em promover trabalhos evangelísticos, sair de dentro das quatro paredes, a realização dentro das festividades. Um líder pode chegar: pastor, esse ano eu quero fazer uma concentração. Tivemos o exemplo agora do nosso congresso de adolescentes, né? O nosso pastor Josué, junto com o evangelista Evandro, que foi substituído pelo pastor Josué, deram início a um projeto de evangelismo aqui na Praça de Abreu Lima, né, no Pátio da Feira, aonde nunca houve. Primeira vez. Apenas o congresso de adolescente era dentro da igreja. E esse ano foi feito com quase 10 mil, não foi, Trajano? 10 mil adolescentes ali em praça pública. Eu não me lembro bem quantas almas se renderam, mas houve salvação de almas naquele dia. Então, é um passo que a igreja deu que eu não poderia deixar de comentar aqui nesse nosso fechamento do trimestre. Não, foi pertinente, pastor. Que os líderes eles possam tomar esse exemplo e absorver esse tópico de maneira que os pastores possam ser ajudados, né? Porque às vezes os pastores sofrem, não, porque não foi colocado como eu queria, e às vezes eles podem ser ajudados através dos líderes, dos membros, querendo um trabalho que venha promover, né, uma evangelização integral. No que diz respeito à comissão,
aqui na nossa lição diz que na evangelização integral a igreja tem de agir como uma agência evangelizadora e missionária por excelência, né? Ou seja, comissionar, né, missionários. A igreja ela não pode se esquivar desta realidade, evangelista Trajano, dessa comissão missionária, às vezes de maneira simples, porque quando falamos de missão, não entendemos apenas de um trabalho transcultural, mas também de um trabalho dentro do seu próprio bairro, dentro da sua própria cidade. Às vezes há caravanas para fazer um trabalho no interior, né? Às vezes tribos indígenas ainda dentro do nosso estado que podem ser trabalhadas através da evangelização. Há obras obras recentes no interior do estado, no nosso trabalho de expansão, que precisam de ajuda, né? Precisam de uma ajuda, de uma conscientização missionária. Então nós vemos dessa forma. Eu vejo bem, pastor, que a gente está muito preso dentro das igrejas, dentro das quatro paredes. E a gente vê falta, às vezes, de muitos líderes na questão do avanço missionário. Eu não entendo o porquê não é feito um trabalho externo da congregação, né? Um ponto de pregação, como eu falei. Eu nasci em ponto de pregação. É um trabalho que sempre gerou frutos. A gente chegar numa congregação ou numa casa de alguém que quer um trabalho, quando vai abrir lá um trabalho, tem 2, 3 famílias, e dessa família já vai agregando outras pessoas. Tem muitas igrejas surgem de ponto de pregação. Muitas, e como hoje não, mas a congregação anterior, Guabiraba Alto, que eu passei, foi de um local pequeno, de uma casinha com 3 famílias, 4 famílias, que foi pegando o bairro todo. Glória a Deus. E hoje está lá a congregação já. Então a gente vai entender que se a gente ficar dentro das 4 paredes, a gente nunca vai expandir. Agora, essa expansão, eu entendo que a gente tem que ser feita com a questão da sabedoria, orientação de Deus também. A gente também não vai sair por aí de qualquer forma, mas Deus em si, como um ser que nos orienta, pessoa que vai nos ajudar, Ele sim vai dar capacidade para aqueles que realmente querem fazer progredir esse evangelho. É interessante, o senhor falou sobre a questão de não olharmos só para si mesmo, mas enxergarmos o fora, né? A questão de evangelizar aqueles que estão próximos e aqueles que estão um pouco distantes. Aí entra a questão da manutenção, né? Essa questão da ajuda financeira, de manter um trabalho, de ir além, né? É importante, né, a contribuição da igreja, né? Sem essa contribuição não existe a questão das manutenções, os templos em si, né? Os próprios missionários que a nossa igreja hoje sustenta, ajuda, né? Contribui. Vemos aí nossos missionários que estão nos países por aí afora, pregando o evangelho, subindo montes, descendo, indo para a ladeira, para lá e para cá. Como também o pastor Steve frisou, também existe o evangelismo local, né, pastor? Que se a gente se desprender nessa questão também, a gente precisa da manutenção. Então, é de suma importância a igreja fazer a sua contribuição? É. A nossa igreja não é sustentada por órgão governamental. Somos nós, através do nosso ato de fé, que vamos lá, pastor, e fazemos nossa contribuição. Então, eu vejo assim, nós devemos, como igreja, fazer a nossa parte. E Deus, assim, é que vai dando o crescimento, através da nossa contribuição. Pastor Steve, antes de terminarmos aqui com a lição, que tu falasse um pouco dessa questão mesmo da manutenção, da importância da manutenção para essa igreja da evangelização ser integral de uma maneira mais eficaz. A igreja ela é ciente, não é, dos custos que são necessários na manutenção dos trabalhos, né, dos missionários. E nós temos aqui um grande exemplo do nosso pastor presidente que, em meio a toda essa crise, enviou missionários, né? A crise ela não foi fator empecilho, né, para impedir a igreja de evangelizar. E tivemos a ida agora de 2 missionários, né, para atuar com trabalhos. E, em meio a toda dificuldade, a gente não podemos parar. E a igreja, ela deve fazer sua parte,
através das contribuições, através, não é, da caixa de missão que temos aqui, que é um grande suporte para a manutenção missionária. Então, aqui se dá o exemplo, não é, as igrejas da Macedônia, que apesar de pobres, enriqueceram a muitos, sustentando obreiros e missionários. É uma prova de fé, né, pastor? Apesar de a dificuldades que tinham, mas ela ajudavam, né? Deus abençoando também, não é? Abençoando os crentes. Eu estava numa das nossas igrejas, eu acredito que é numa escola animada, no aniversário de EBD, da Dijaí agora há pouco, ali em Caetés 2. E é um estacionamento grande, né? Muito grande. Eu acredito que depois do Templo Central não tem uma igreja com estacionamento maior do que aquele ali. Enorme. Dá para fazer, acho que mais umas duas igrejas daquela ali, daquele terreno. E eu cheguei uma vez, não tinha lugar para botar meu carro, né? Eu fui colocar o carro lá, eu digo, esse povo tudo daqui mesmo, tudo daqui. E um diácono ali dizia para mim, pastor, domingo à noite aqui lota o estacionamento, né? Foi promessa de Deus há muitos anos atrás, né? Deus, no início ali daquela obra, que inclusive a minha esposa, ela nasceu e criou-se ali naquela igreja, né? E aquele estacionamento era vazio, não tinha carro ali. E Deus usou alguém lá e fez uma promessa de que encheria aquele estacionamento. E eu acredito que isso provém também da fé dos irmãos que têm contribuído, isso, né? Que tem sido... A Bíblia diz o quê? Se formos fiel no pouco, né? Deus com certeza nos abençoará ainda mais. No muito te colocarei. Então há uma reciprocidade da parte de Deus para aqueles que realizam a obra, a manutenção com fé, como aqui aconteceu na igreja da Macedônia, que apesar de pobre, enriqueceu a muitos, sustentando obreiros e missionários. Então, estamos vivendo um período de crise, estamos aí vivendo esses momentos que não queríamos viver, dessa crise, desse desemprego, mas a igreja continua fazendo sua parte, contribuindo para que a manutenção dos missionários, dos obreiros, das casas, né, das igrejas, que muitas vezes ainda são alugadas, elas possam prosseguir debaixo da graça de Deus, né? Muito bem. Pastor, isso chegamos ao final. Eu queria que o evangelista Adjaí trouxesse as suas considerações finais. Em seguida, o pastor Steve. Quero agradecer a todos, ao nosso pastor Steve, ao evangelista Trajano, ao nosso pastor presidente, pela oportunidade que tem assim nos dado, e a todos que possamos assim crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, Adjaí. Pastor Steve, fica à vontade. Louvamos a Deus por mais um trimestre que concluímos, né? Aprendemos bastante, fomos com certeza confrontados com a realidade da evangelização, onde foi explorado, né, as áreas necessárias e cabíveis para uma evangelização integral e com excelência. E queremos agradecer a vocês que têm acompanhado o programa EBD, né, na web, e pelas curtidas, né, que os irmãos, os comentários. Mais uma vez eu quero lembrá-los do nosso estudo no Templo Central em Abreu Lima. Todos os sábados, a partir das 19 horas, estamos aqui com a equipe da nossa igreja, abrindo espaço sempre para os nossos mestres, né, na nossa igreja. Temos uma faculdade teológica e sempre estamos aproveitando os nossos professores para ministrarem, né, também os obreiros, pastores, coordenadores de áreas, dentre outras autoridades eclesiásticas que têm nos ajudado nesse trabalho. Então, Deus abençoe os amados irmãos, né, aproveitem esse nosso comentário e para uma abordagem mais completa, né, venha para o estudo
nos sábados às 19 horas. Deus abençoe e próximo trimestre estaremos novamente com vocês em nome de Jesus, se Deus permitir. Queria dizer muito obrigado, Amém. Pastor Estrita, muito obrigado pelo convite de estar aqui mediando essa lição. Para mim é uma honra compartilhar um pouco da graça de Deus com vocês através das lições e participar também desse honroso programa, né, que é EBD na Web. Louva a Deus por sua participação e por sua audiência. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui no vídeo, deixar o seu like, compartilhar, né, esse vídeo que foi feito para você, para a sua identificação. Um abraço a todos e a paz do Senhor Jesus para você.